Oi, 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 meus queridos, minhas queridas, minha senhora, minha colega, como que vocês estão? Vim aqui agora para conversar com vocês, bater um papo. Não é live de estudos, é live de bate-papo, de conversa, é live de vida pessoal, é live de fofoquinha, é live daquelas que vocês gostam. Muito tempo que eu não faço, hoje comecei com o meu oi, oi, oi. Quem tava aqui na época do oi, oi? Vai falando aqui pra mim. Quem é que tava aqui na época do oi, oi, oi? Lembra que eu falava assim nas lives de 2 horas, 3 horas, ligava a câmera e saía disparando a falar, que era uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Você tava aqui, Natália? Vai falando aí pra mim. Vamos bater um papo aqui bem legal. Hoje quero interagir com vocês nos comentários, porque sempre eu disparo, dá-lhe pregação, não consigo nem conversar com vocês. Então, hoje vamos interagir aqui nos comentários. Eu quero falar um pouco para vocês da minha vida pessoal, das minhas transformações, das coisas que eu passei para chegar até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, assim. Então, muitas das pessoas que chegaram aqui chegaram em cada uma das minhas fases, né? Mulher de fases, complicada e perfeitinha, mais ou menos isso. Então, a Suelen teve 1000 fases, muitas. Muito obrigada, gente. Vamos conversar aqui pelos comentários hoje. Hoje eu vou responder. Pode mandar pergunta, pode mandar comentário, pode falar o que vocês quiserem. Hoje que o negócio é liberado, sem roteiro. Eu tenho, na verdade, um roteiro aqui, mas eu quero que essa live flua de forma natural, né? Que eu acho que o natural é muito mais gostoso, né? A humanização, as pessoas estão tão de mentira nessa internet que a dona Sueli veio aqui pra acabar com isso. Porque eu cansei. E eu tô cansada de gente fake, gente que inventa história, gente que finge ser uma coisa e não é, gente que edita as coisas aqui. Eu tô com um filtrinho aqui pra clarear mais, porque já tá de noite, né? Então fica ruim, mas é tudo vida real, tá? Eu vou conversar com vocês, eu vou contar pra vocês, eu vou revelar os últimos acontecimentos, as últimas coisas que se passaram. E vou dizer o seguinte, blogueiragem aqui, ó. Toda hora vocês ficam perguntando dos meus cristais, essas coisas que eu tô comprando e tudo. Gente, é assim, patrocina na minha tela, eu sou daquela doida do patrocínio. Patrocinou, eu começo a clicar ali, quando eu vejo, já gostei, eu compro, tá? Não tenho loja específica, não tenho recomendação, não tenho patrocínio também, não ganhei, é tudo pago isso aqui. E assim, eu pesquiso tudo no Instagram, tá? Então, tanto essas pedras quanto aquela outra também, tudo no Instagram. Minhas coisas eu compro muito aleatório, tá? Mas vamos lá, eu quero responder algumas dúvidas de vocês e quero ir contando um pouco da minha história, da minha timeline de vida para vocês, enquanto vou respondendo algumas perguntas. Mandem perguntas e a partir do que eu for contando, vocês vão me interrompendo, vai falando aí. Quando eu achar alguma coisa interessante, achar que alguma coisa que eu quero responder, eu vou responder. Pode mandar aí que eu tô lendo todos os comentários, tá? Vamos lá. Quem é a Suelis? Quem é a Suelis hoje? Quem que foi a Suelis antes? Para quem não me conhece, não sabe muito da minha timeline, eu sou carioca. Eu saí do Rio de Janeiro com 20 anos, tá? Tentar resumir minha história assim, que é muito detalhe, daria um livro. Mas eu vou contar as partes principais, principalmente as dramáticas, que eu gosto do drama, né, gente? Drama comigo é. Pisciano tem que viver no drama, né, assim? E eu saí do Rio de Janeiro com 20 anos pra poder morar em São Paulo. Então a carioca foi morar em São Paulo pra ganhar vida, né? Trabalhar, estudar, fazer faculdade. Eu fiquei muito chateada quando eu tinha meus 20 anos, porque eu morava no Rio e eu não consegui passar na faculdade particular. Particular não, na faculdade pública, né? E minha família não tinha condições de pagar a faculdade particular, e pra mim era um absurdo eu estar no Rio de Janeiro e não passar na pública. As minhas amigas passaram e eu ficava muito ansiosa, não era porque eu era burra, não era por causa disso. Colérica, né? Então eu estudava pra caraca. Fiz curso pré-vestibular e não consegui passar na faculdade pública. Meus irmãos passaram na faculdade pública e eu não consegui. E isso me incomodava demais. E eu falei, quer saber? Eu vou embora desse Rio de Janeiro porque eu não vou ficar convivendo aqui com essa realidade e eu não consegui passar. Isso era um problema muito sério pra mim. Mas eu passei mal nas provas, eu passava mal, eu tinha crise de ansiedade, porque eu me cobrava muito. Eu sempre me cobrei muito. Tudo que eu faço, eu tento
ter muita perfeição. E eu aprendi com o tempo, né, sofrendo bastante, que isso não vale a pena. É só cagada, a gente nunca vai alcançar a perfeição. E eu fui entendendo isso com o tempo. E aí, saí do Rio de Janeiro e falei assim, cara, vou morar em São Paulo e já era. Cheguei em São Paulo, não tinha nada. Eu brinco na consultoria falando que eu saí do Rio de Janeiro com uma calça jeans rasgada, um All-Star de R$50, que era o falsificado, e uma mochila e um sonho. Foi assim que eu saí do Rio de Janeiro, de ônibus, só com passagem de ida. E fiquei de favor na casa das pessoas, né? Eu não tinha onde morar, não tinha o que fazer. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer minha vida aqui nessa cidade, já era. E aí eu comecei a estudar, recebi ajuda no início, mas assim que eu comecei a me entender por gente, eu falei, eu vou trabalhar e beleza. Arranjei um estágio, ganhava R$800 na época, um estágio como promotora de vendas, eu vendia câmera da Nikon, quem conhece da Nikon, vendia câmera fotográfica, sempre foi muito boa, de conversa, de vendas, de comercial, desde novinha, né? Eu era meio bobazinha quando eu fui pra São Paulo. Eu era daquele tipo de pessoa que entrava no banco e não sabia nem pagar uma conta. Eu era meio caipirona, eu era meio boba de tudo, tá? Tinha medo de viver. Nem parece que essa pessoa que eu sou hoje, né? Eu tinha 20 anos. Então, quando eu cheguei lá no mercado de trabalho, eu cheguei lá toda ingênua, toda inocente, achando que todo mundo era legalzão. E sofri pra caraca lá em São Paulo. Foi assim, era aquele lugar que a gente chora e a mãe não vê, né? Em São Paulo. Porque ali a gente consegue lutar pela vida. E aí, beleza, o que eu fiz? Primeira oportunidade que eu tive, eu me inscrevi numa vaga de trabalhar, estava trabalhando como estágio, ganhava R$800, pagava R$400, R$500 de faculdade, sobrava, faz o cálculo aí, R$300 para eu andar em São Paulo, para eu me vestir, para comer, ou seja, a conta não fechava. Minha irmã mandava R$50 para mim por mês, para eu conseguir pagar o metrô, né? Naquela época não era tão caro, e era isso, eu passava a minha vida assim durante muitos meses. Até um dia que eu orando, falei, Senhor, eu não sei mais coisa da minha vida, porque meu dinheiro vai tudo, eu não tenho dinheiro pra nada, comendo marmita congelada, azeda, porque eu pegava marmita da casa de onde eu morava, ficava o dia inteiro com aquela marmita na bolsa, porque eu trabalhava de manhã e depois eu ia pra faculdade, e aí, é aquela vida, né, meio complicado. Mas eu tinha um sonho e eu falei, vou perseguir esse sonho, não quero saber, passo que custe custar, não volto pra trás, não era uma opção. Depois que eu decidi, eu falei, eu não volto pra trás, não volto pra trás, não existe isso. Comigo não existe isso, é a minha meta, eu vou seguir minha meta pessoal. Sempre muito boa nessa questão de seguir metas pessoais. E aí, um belo dia, eu pensei muito sobre. Falei, eu preciso de um trabalho decente, eu preciso de uma carteira assinada, naquela época com 20 anos, e eu concorri a uma vaga, pasme, no Unibanco na época, né? E aí, essa vaga era de quê? De caixa. Pensa numa pessoa que não conseguia contar 10 centavos. Eu sempre fui péssima com matemática, sempre fui péssima com números. Então, o que eu era boa de comunicação, de venda, de argumentação, né, de oratória, eu era péssima de matemática, de lógica, tô fora, Deus o livre. E qual foi a vaga que eu fui concorrer? Caixa. E aí eu fui ser caixa do Unibanco na época. Eu tinha umas amigas lá que eu acabei fazendo e eles me jogaram pro caixa dos idosos. Por quê? Porque eu era lerda. Eu era péssima caixa. Pensa a pessoa ruim como caixa. Eu era péssima. E aí, assim, pra mim aquilo era horrível, porque como é que eu vou ser péssima no caixa? Colérica não gosta de perder, colérica não gosta de estar por baixo. Só que eu era ruim e eu tinha que reconhecer isso. Então, a primeira oportunidade que eu tive, eu fui para a comercial, me convidaram, fiz uma entrevista, fui para a comercial, minha vida começou a andar. E aí, nessa primeira oportunidade, que eu entrei no banco, que eu fui contratada, obviamente, porque eu era muito boa de entrevista, eu era muito boa de convencimento. Então, beleza, eu sou ótima caixa, mas eu não era, na verdade. Eu tava aprendendo, eu precisava de uma oportunidade pra conseguir crescer na vida, porque eu não vim de um lar rico, né? Eu tenho uma família muito grande, tem pessoas que são muito bem de vida e outras não. E minha família é uma família muito sofrida. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 4 anos de idade, ela já tinha 2 filhos, então nós 3 ficamos com ela. Então não foi uma infância confortável, pelo contrário, pipocando de cada hora pra uma casa, cada hora pra um lado. Passei apertado na minha infância, que eu nem vou entrar nesse detalhe aqui, mas até isso fez parte da minha timeline para eu estar aqui onde eu estou hoje, entendendo a história de vocês, né? Entendendo cada sofrimento que vocês me contam, muitas coisas que vocês me contam em consultoria aqui, eu entendo perfeitamente, não só por uma questão teórica, mas por uma questão prática também. Então, passei muito apertada na minha infância por essas questões. Porém,
Quando eu cheguei, né, lá em São Paulo, e aí eu consegui essa vaga, aí o que eu fiz? Eu falei, vou alugar uma kitnet. Eu até brinco com meus amigos que eu me joguei na primeira kitnet que eu vi, na kitnet mofada lá. E eu lembro de um episódio que eu sempre conto, que era o Suelen e as Baratas, o Joe e as Baratas, que de fato eu enfrentei o meu primeiro maior medo, que era barata. Eu tinha pavor, assim, pra matar as baratas. Eu nem vou contar os detalhes que eu já contei numa outra live sobre essa questão das baratas, mas eu acabei jogando inteligente pra caramba, acabei jogando um baibon, sei lá como é o nome daquele negócio, num bueiro, e as baratas vieram me atacar. Eu tirei 3 sacolas de barata, eu quebrei vassoura matando barata. As baratas surgiam, sabe? Eu fui dominada pelas baratas. É tipo o filme do Joe e as baratas mesmo, Sueli e as baratas. Foi muito sofrido isso pra mim, porque eu tinha só 20 anos e eu tava enfrentando coisas assim muito pesadas. E nessa época, o que aconteceu? Eu caí nessa kitnet e fiquei lá. E aí era assim, eu não tinha nada, eu não tinha absolutamente nada. Eu comprei um colchão, me joguei no chão. Eu tinha na época um Discman, não sei se vocês conhecem Discman, na época de vocês aí, escreve aqui pra mim, sabe o Discman? Que você botava um CD e ficava ouvindo? Era só isso, não tinha esse negócio de celular, o super, ultra, mega power igual de hoje, né? Então eu ficava assim, eu lembro que eu ficava comendo, olhando pra parede e ouvindo meu Discman. Era eu e meu Discman, tá? Foi bem complicado. E aí neste momento foi quando eu passei o maior sufoco de solidão. Porque eu falava assim, cara, a vida é isso aqui, então eu fico aqui, eu sofro pra caramba aqui nessa casa mofada, trancada aqui, sabe-se lá o que vai acontecer. E é isso, vai acabar aqui minha vida, eu vou ficar sozinha, ou como é que é? Tem uma hora que a gente casa, ou eu tenho que, sei lá, ficar grudado na minha família a vida inteira. Mas como é que funciona isso? E aí eu ficava me questionando, mas assim, focada. Eu vim aqui pra trabalhar, eu vim aqui pra estudar e é isso que eu vou fazer. E aí eu fui, eu passei esse sufoco e fui subindo e fui melhorando. Eu tô resumindo muito pra vocês, tá? Tô resumindo muito a minha timeline. Melhorando, fui subindo, saí da kitnet, fui pra outra e aí foi. Só que foi um período de anos, coisas assim, anos. Resumindo, meu tempo no banco, por exemplo, no Unibanco, que virou Itaú depois e tal, fui para comercial, virei gerente de contas, as coisas foram melhorando, minha vida foi melhorando, fui ficando mais chique, mais organizadinha, mais arrumadinha, mais inteligente, entrei na faculdade de publicidade, depois me formei, fiz pós-graduação em gestão empresarial no Mackenzie, fui subindo step por step. Só que no início não foi fácil, eu precisei tomar a primeira decisão, eu precisei passar por aquele sufoco inicial, porque eu tinha que quebrar um padrão, eu tinha uma meta e eu ia seguir, não importasse o que acontecesse. Naquela época a minha saúde, foi lá embaixo, porque eu não tinha condições de focar em todos os aspectos da minha vida, tá? Então foi assim que foi o princípio inicial da minha sessão, principalmente educacional e profissional, foi em São Paulo, tá? Conversa vai, conversa vem, vida rolou, muitas coisas aconteceram. Um dia eu saí do Itaú e fui morar na Austrália. Então, eu sempre quis ir para a Austrália, já contei essa história aqui para vocês. Quando eu tinha 15 anos, eu me visualizei sem saber, sem perceber, eu fiz isso nas Olimpíadas de Sydney. Porque eu tinha 15 anos, estava passando as Olimpíadas de Sydney, eu falei, que lugar bonito, que lugar legal, um dia eu vou lá nesse lugar. Falei, quando eu tinha 25 anos, eu de fato estava indo para a Austrália. Nunca imaginei, quem conhece aqui intercâmbio da Austrália pode falar, sabe que é muito difícil ir pra lá se você não tem a condição financeira, porque de fato você precisa comprovar renda, você precisa fazer um monte de coisa para ir pra Austrália, não é tão simples. E eu tinha uma rendinha guardada ali, porque sempre fui, né, ascendente Capricórnio, sempre fui muito regradinha com as minhas contas, sempre, desde o meu primeiro dinheirinho, já coloquei ele no investimento, fui fazendo as coisinhas, fui vendo com pouco. Pra vocês terem uma noção, eu fui ter carro com 27 para 28 anos. Eu sempre tive a possibilidade de ter carro, desde os meus 21, 22 anos, eu podia ter carro. Mas eu pensava, não vale a pena ter carro, fazia meus cálculos, minha racionalidade. Moro em São Paulo, vale a pena ter carro, ando de metrô e tal. Carro é comodidade? Mas não vale a pena. Então eu sempre fui muito assim, estratégica nas minhas decisões. Apesar de, durante muito tempo, eu viver para agradar as pessoas, e ter aquela aprovação social que todo quarta calada tem, toda pessoa que é mais jovem, mais imatura tem, eu sempre fui muito estratégica nas decisões. Eu sempre vi coisas além, eu sempre pensei, tá, isso aqui é um processo que eu vou passar doloroso, mas eu quero focar naquilo lá mais pra frente. Então é assim como funciona a minha estrutura mental e psicológica. E aí o que aconteceu? Eu fui pra Austrália. E aí, ali, tudo mudou. A primeira vez que eu fui pra Austrália,
eu tive uma... Períodos antes, eu nem tô entrando na parte religiosa, mas meu background religioso foi nasci na igreja adventista, fiquei a vida inteira na igreja adventista, vários questionamentos, mas tava ali, sempre servindo, líder, todo final de semana. Nessa época em São Paulo, o que me segurava muito era a minha igreja, porque daí eu, final de semana, eu ficava na igreja, tinha meus amigos, então dia de semana era trabalho, estudo, e final de semana a igreja adventista, cantando, cuidando do clube, dos bravadores, né, ajudando as crianças, enfim. Eu tinha uma vida bem estruturadinha, então não tinha tempo pra ficar, ó céus, ó vida, ó azar. Eu vivia sozinha, mas no final de semana eu sempre tinha um social, eu sempre tinha um relacionamento com as pessoas e eu sempre me dei muito bem nisso, né? Então isso me ajudou muito também no meu desenvolvimento como pessoa. E aí, beleza, certo dia eu saí do banco, do Itaú, e aí eu me vi assim, falei, cara, eu vou embora pra Austrália então, é agora ou nunca. Peguei a minha rescisão e fui pra Austrália pela primeira vez. Eu já fui 2 vezes pra lá. Foi a primeira vez, foi quando tudo mudou. E nessa época eu já tava meio assim com esse negócio de igreja, não tava entendendo muito. E lá na Austrália, passando sufoco lá, que nem imigrante. Quem mora na Austrália pode comentar aqui, quem já viajou, quem já foi com visto de estudante para algum lugar, para algum país, sabe como que é difícil. A gente trabalha lá pra caraca, o custo de vida é muito alto. E a gente vai do céu ao inferno no mesmo dia. Um dia você tá lá em Bondi Junction na praia, se divertindo naqueles lugares maravilhosos, depois você tá lá limpando privada dos outros. Então, é uma vida muito 880, que te ensina muito. Então, eu já vinha de um processo, passei por outro, e isso me ensinou muito e me transformou como pessoa. E eu posso dizer que foi ali na Austrália, onde o filho chora também, a mãe não vê, que foi onde eu tive uma das primeiras viradas de chave da minha vida, no sentido, depois dessa de São Paulo, no sentido de que, cara, então é muito louco isso, né? Aqui ninguém me conhece. Aqui, lá no Brasil, eu era a menina que tava lá no office, dentro do banco, trabalhando. Aqui eu tô tirando o lixo da pessoa que está trabalhando. Eu não sou ninguém. Com a minha roupa cheia de bleach ali, com a minha calça leg, andando com o coque toda zoneada. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, de noite eu tô lá, passeando nos lugares mais caros de Sydney. Então, é uma coisa muito louca. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que eu coloquei do meu arquivo pessoal, que eu fiquei morrendo de vergonha de postar esse vídeo, que quando eu tava indo embora da Austrália a primeira vez, eu super jovenzinha, super bobona, mas falando coisa já de pessoa mais madura. Por quê? Por causa desse processo que a gente passa quando a gente imigra, ou quando a gente faz um intercâmbio, que foi o meu caso, né? Então eu fui sozinha, não conhecia ninguém, não tinha nada, só paguei a agência de intercâmbio e fui pra Austrália. Falei assim, cara, eu vou pra lá, é isso aí. As pessoas perguntam pra mim, mas e aí, não tinha um contato? Não tinha. Ai, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra chegar lá e depois é só Deus sabe. Então, foi fé. Sempre foi sobre fé. A minha vida, desde que eu nasci até hoje, ela sempre foi guiada pela fé. Eu tenho um negócio dentro de mim muito inabalável, que eu posso estar lá no fundo do poço, eu vou sair de lá. Eu tenho certeza que eu vou sair de lá. Eu sempre saio. A minha irmã sabe disso, já até comentou com uma amiga minha, falou assim, olha, com a Sueli a gente nem se preocupa. E até fico bolada com isso, porque eu falo, cara, se preocupem comigo. Eu quero que se preocupem, porque se um dia eu não der conta. E aí eles falam, você sempre dá. Eu falo, olha, vocês têm mais confiança em mim que eu mesma, né? Eu falo brincando isso daí. Mas no fundo é verdade. A minha timeline tá aí pra provar pra mim mesma, que às vezes eu até desconfio de mim mesma, que Deus, ele é existente na minha vida e ele é existente na tua também. Pensa na tua vida, pensa no tanto de coisa que você já fez, já conquistou. É óbvio que quando a gente tá contando uma história de alguém, quando a gente tá ouvindo a história de alguém, parece que esse alguém é super abençoado, que só vai acontecer isso com outra pessoa, mas não. Olha pra tua timeline, olha pra quantidade de coisas que você enfrentou pra chegar até aqui. Quando você tava lá no meio do processo, no sofrimento, você ficava assim, cara, pra onde que eu tô indo? O que que tá acontecendo? Depois que você passa de fase, né? Que eu costumo falar que você sai, vai pro poderoso chefão, você olha pra trás e fala, caraca, agora eu entendi por que eu passei por tudo isso. Agora eu cheguei aqui nessa fase principal. Então tudo passa a fazer sentido. E hoje, esse é o momento de vida que eu me encontro. Tô contando pra vocês uma pequena timeline. Beleza, segura aí. Então, fui pra Austrália, passei por tudo isso, voltei. Quando eu voltei pro Brasil, do Neida, eu me casei. Pra quem não sabe, eu já fui casada 2 vezes, tá? Então, eu cheguei e falei assim, tá. Então é isso, né? Vim pra cá, vim pra lá, voltei. Então agora é arranjar alguém e casar. E aí, de fato, eu me casei a primeira vez com um amigo da igreja.
era um moço que eu conheci quando eu tinha 15 anos. E daí, quando eu voltei, a gente se reencontrou. E eu falei, acho que é ele, né? Minha família vai gostar dele. Nunca tive muita sorte, né? O pessoal falava que eu tinha dedo podre, porque eu nunca soube escolher muito relacionamentos, né? E aí hoje, entendo o porquê. Hoje, depois de passar por todo esse processo, entendo porque eu tinha o meu dedo podre. Na verdade, eu repetia padrões genéticos, padrões hereditários. Eu tinha crenças de não merecimento. Eu tinha síndrome da salvadora e síndrome da impostora. Pensa no conjunto todo, né? Então, eu passei por todo esse processo e isso me deixou muitas marcas. Marcas essas que eu só fui entender e curar depois de muito tempo, agora depois de mais velha. Porque antigamente eu não conseguiria ter nem noção dessas marcas. Quando a gente é jovem, quando a gente é imaturo, quando a gente está vivendo a vida, a gente está vivendo. A gente vai entender esse negócio de cura interior, dessas coisas, e depois, quando a vida já deu muito ruim. Olha a tua vida aí. Volta lá nos seus 25 anos. Você teve uma paixonite louca. Você teve um amor assim que você achava que era amor, não era nada. Você fez um monte de cagada. Você escolheu a faculdade, você nem sabia o que você queria fazer da vida. Então, até os 25 anos é quando a gente faz a maior quantidade de cagadas. Por quê? Até neurologicamente ser explicado. Porque o seu lobo frontal ainda não está desenvolvido. O teu racional, o teu emocional, não está ainda apto a você ser uma pessoa sábia. É por isso que as pessoas associam pessoas velhas à sabedoria. Porque quanto mais tempo, quanto mais maturidade neurológica, quanto mais coisas você faz na vida, você vai aprendendo. Então a vida, ela é uma vida bem vivida quando você tem frustrações, quando você se joga, quando você tenta, quando você erra, e aí você aprende. Então o processo de amadurecimento, ele só é contínuo, frequente e finalizado e validado quando você de fato se entrega para as experiências e vive. Se você ficar trancado num quartinho branco sem nada, você não vai ficar doente, você não vai ter experiência, não vai ter nada, mas você não tem vida. Então eu costumo até brincar e falar, depois de 30 anos, se você não tem um divórcio, se você não fez um filho, se você não fez uma viagem, se você não perdeu um emprego, se você não tem uma faculdade, se você já não desistiu de alguma faculdade, você não viveu. Pelo menos depois de 30 anos, algum BO na tua vida já rolou, meu amigo. Se não rolou, é porque você não está vivendo. Avalia aí. Brincadeiras à parte, mas a vida é assim. Então, quanto antes você entende e aceita as realidades que você não consegue controlar, porque de fato essa ideia de controle é uma ideia muito ideológica e mentirosa e ilusória, porque você acha que você tem o controle da situação. Basta você estar com uma gripe e você vai perceber que todo o seu dia que você tinha planejado não vai executar daquele jeito. Então, é muita fragilidade. O ser humano, ele é frágil, físico, mental e espiritual. Nessas 3 faculdades que a gente tem, né, faculdades ou, sei lá, nessas 3 composições do nosso corpo, físico, mental e espiritual, eles são composições frágeis, porque somos perecíveis, não somos seres eternos mais, né? Perdemos essa eternidade lá no Éden. Então, não existe essa possibilidade de você achar que você não vai errar. Quando você se acha o crentezão, aquele alecrim douradão, que faz tudo certo, que lê a Bíblia e que daí segue os mandamentos e tudo mais, e você acha que você tem essa capacidade, você está se deslocando da realidade real. Realidade real, nossa, essa ficou redundante, né? Mas você está se deslocando. Porque o seu passado, ele vai ter muitos erros. Então, se você viver acumulando traumas e não aprender a lidar com esses traumas, tu vira adulto, só envelhece, tu não vira adulto, tu não amadurece de fato. Então, todo esse processo aí que eu tô falando pra vocês, foi um processo muito de quebra meu, que foi com muita dor e muita felicidade também. Eu vivi demais, eu viajei, tive oportunidade para muitos lugares, conhecer muitas pessoas, né? Eu trabalhei, eu estudei. Eu hoje falo inglês fluente, falo espanhol, que eu aprendi assistindo Rebelde, né? Então a gente também bota lá no currículo espanhol intermediário. Mas a gente viveu, então estamos aqui. E aí, beleza, casei lá com meu amigo da infância. Não preciso nem dizer que o casamento durou 5 anos e não deu certo, porque é um casamento meio que pra o quê? Validação. Era um casamento pra o quê? Pra minha família ficar feliz. Porque de fato não tinha... Não sabia o que era amor, não sabia o que eu tava fazendo. Falava que era pra casar, tinha que escolher alguém, era da igreja, tamo ali, tinha um sentimento, mas não sabia o que era aquele sentimento. Então,
primeira coisa aí que aconteceu, né? Beleza, o que eu fiz? Fui pra Austrália de novo. Falei, então tá bom, eu ia pra Austrália sozinha, eu vou de novo. Aí agora carreguei. Nessa que eu fui casada pra Austrália. E aí a gente ficou viajando o mundo e tal. Foi quando eu montei meu primeiro blog de viagem. Foi quando eu comecei a ficar famosinha na internet e tal. E aí eu saí em várias revistas, dei várias entrevistas, saí na revista, essas coisinhas aí de rede social, de internet. E aí minha história começou a ser contada pelas pessoas, enfim. E a gente levou uma certa fama aí. Beleza. Até um dia que eu cheguei e falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu quero ser mãe. E aí a conta chegou, né? Daí eu vou ser mãe e tal, não sei o que, beleza. O casamento acabou. Acabou o casamento, numa boa, tudo tranquilo. E aí eu casei de novo. E aí nisso que eu casei, foi quando eu comecei a entender, depois de ter me casado pela segunda vez, que eu não tava nem um pouco preparada pra casar de novo. Jamais. Eu saí num casamento que eu nem sabia o que era amor, não sabia o que era nada, e entrei em outro, tipo, em seguida, assim, porque eu queria ser mãe, porque eu achava que a vida é assim, a gente não deu certo, vai dar certo com outra pessoa, sem curar, sem entender os traumas, sem entender aquela história que você carrega dos seus antepassados. Estava eu repetindo um padrão familiar e nem sabia. Estava eu repetindo várias coisas da minha família e nem sabia. Coisas que estava escrito. Tudo está escrito. Só que a questão é o seguinte, tu não sabe o que está escrito. Tu não sabe. Então qual que é a tua função perante Deus, perante a verdade, perante as coisas? É estudar, adquirir conhecimento real, aplicar na tua vida e ser um ser humano melhor. Para as pessoas que te cercam, para os seus familiares, para o seu próximo. É isso que a Bíblia diz. Então, eu não conheço o meu futuro, eu não sou presciente, Deus é. Então, Ele não me revelou o meu futuro. Então, qual é a minha obrigação? Fazer o melhor que eu tenho com as possibilidades que eu tenho. É nisso que está a ação do homem. Vocês me perguntaram aqui sobre livre agência, é isso que está a ação do homem. Agora, veja, se eu tivesse livre-arbítrio, sabendo da verdade, sabendo das coisas, você acha que eu ia fazer metade das cagadas que eu fiz? Você, me diga aí. Se você tivesse livre-arbítrio, pudesse escolher entre o bem e o mal, você sabe o que é bom, sabe o que é ruim, você não é bobo, você escolheu o bem, não ia? Mas por que você não consegue escolher? Paulo já dizia, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero é se faço. Se faço, já não sou eu quem faço, mas é o Espírito, né, que habita em mim. Então, Paulo falava o tempo inteiro disso. Esse é o conflito, a batalha espiritual que a gente vive. O bem que a gente quer fazer, a gente não consegue, porque a gente só consegue promover frutos pelo Espírito Santo. Então, na tua timeline, meu amigo, minha amiga, minha colega, vai ter muita cagada. E se você ficar se apegando a isso, se culpando a vida inteira, ficar se martirizando, sofrendo, e aquele negócio lá, e ficar nesse disse-que-me-disse mental, né, nesse overthinking aí, tu não vai evoluir, tu não vai fazer nada. Porque tu não pode focar nos seus medos. Lembra que Jó falou? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então não tema. Deus fala, não temas, eu sou contigo. Por que a gente teme? Por que a gente vive com medo? A gente fica doente, a gente fica com doença, não sabe a origem de nada, começa a ter coisa psicossomática. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? A história de todo mundo tem uma coisa triste para contar. Aí eu te falo, vai focar no triste ou vai sair dessa maré, sair dessa vibe que você entrou e ir pra tua prosperidade? Porque hoje eu postei um texto bíblico falando de Jeremias, que Deus tem propósitos de bênção pra nossa vida. Deus tem. Só que nesse processo todo, tu é um ser humano pecaminoso, tu é um trapo de imundícia, que é como diz lá. Então o que você tem que fazer? Você tem que ser quebrado, você tem que ser moldado. E se você for muito arrogantezão, muito egocêntrico, cara, você vai apanhar mais ainda da vida. Se você for um preguiçosão, né, uma pessoa assim meio omissa, tu vai apanhar também de uma forma diferente. Tu não vai conquistar muita coisa. E aí eu te digo, ai, Suelis, mas você tá falando de dinheiro, de vida, o crente, né, não tem que ser, tem que ser simples, ele tem. Da onde você tá tirando isso? Vai lá pra história bíblica, vê se os crentes viviam na simplicidade. Tinha crente simples? Tinha. Mas os apóstolos, as pessoas que financiaram, né, a vida do Messias ali, por exemplo, a própria Maria Madalena, Maria de Magdala, que o pessoal fala, é prostituta, o pessoal não entende nada. Prostituta, o que é prostituta? Porque uma prostituta, você está falando prostituta nos moldes atuais. Prostituta nos moldes atuais é quem vende o corpo. Aquela época, se a mulher não fosse mais virgem, se a mulher, o marido dela tivesse morrido, é
considerada na leitura bíblica prostituta, mas na verdade era só uma mulher que não tinha casamento, ou que o marido tinha morrido, não se sabe exatamente, mas era uma mulher muito rica, de muitas terras, de muito dinheiro, que financiou praticamente toda a vida do Messias ali. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Abraão, que Davi, que todos os heróis da fé, pessoas que foram muito renomeadas, biblicamente o próprio Jó, eles eram riquíssimos. Eles tinham uma vida próspera. Ou seja, tu vai ficar ali no problema se isso daí for pra você ficar no período que você tem que ficar. Mas não quer dizer que aquilo ali é fixo na tua vida. Não é porque tu nasceu na favela que tu tem que morrer na favela. A não ser que você viva na Índia, né? Que lá tem um regime de castas. Fica mais difícil pra você ascender na vida. Mas também não é impossível não, entendeu? Só sair de lá, né? Ou então, sei lá, não sei nem se tem alguma forma de sair desse sistema de castas da Índia. Mas veja bem, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É tudo uma questão de mindset, mentalidade, né, para alguns. Então, se você tiver uma mentalidade próspera, se você entender e usar a sua fé, que Deus já colocou em você, porque isso não é uma coisa que você criou, o homem não pode criar fé em si mesmo. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Para que ele desenvolva fé, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ser estimulado, ele recebe um chamado de Deus. E aí ele ouve o evangelho, tem fé e acredita, então, bom, Deus está na minha vida aqui. E aí, olha só, veja bem, chega aqui perto de mim. Vem com a Suelis aqui, presta atenção no raciocínio. Vida inteira criada na igreja adventista. Minha fé era adventista. Colocado na minha cabeça que eu não podia comer bacon, colocado na minha cabeça um monte de coisa, a culpa me consumia. É óbvio que eu ia ter síndrome do pânico com 20 anos. A pessoa sai de casa, vai morar sozinha, se lasca toda, tem que administrar um monte de problema, tá na igreja cheia de culpa na cabeça, tô vibrando uma frequência do medo. O que vai acontecer? Um monte de cagada. Só que se sua mente for forte, tu consegue sair de todo esse emaranhado que a vida, que o ambiente está te colocando. E aí eu vou te dizer mais. Avalia a tua vida. Essa religião que tu tá seguindo, essa crença que tu tá tendo, ela tá te puxando para as emoções de baixa frequência ou ela tá te elevando o espírito? Porque assim, ó, a Bíblia fala o quê? Que é para você elevar os seus olhos para o monte, que é de lá que vai vir o teu socorro. Que é para você pensar coisas boas. Filipenses 4, que ele fala, tudo que é bom, tudo que é agradável, de boa fama, nisso pensai. Aí sabe o que a dona senhora está fazendo aí? Tá olhando matéria zoada na internet, entendeu? Tá lá vendo morte, guerra, o caramba e tal. Aí sabe o que acontece? Tu vai ter ânimo pra chegar e trabalhar? Tu vai conseguir ter uma mente produtiva? Não vai. Aí sabe o que você vai dizer? Ai, Deus quis isso pra mim, ficar cheio de dívida aqui, toda lascada. Aí você vai falar, mas se o Elis é por destinação, e aí? A gente, né, já tá tudo determinado. Uai, se você ficar sentada na tua cama mesmo, choramingando as pitangas, pode ser que sua vida seja determinada de problema e escassez. Agora é o seguinte, se tu faz alguma coisa, começa a agir sobre a tua vida, pode ser que essa seja a sua virada e isso esteja escrito pra você também. A grande questão da predestinação, que faz você sair dessa sua inércia aí que você tá, é que você não sabe do seu futuro. Então, não adianta você cruzar os braços e pensar assim, tá tudo predestinado mesmo, é o meu destino ficar aqui. Não, isso aí é a sua preguiça, tá? Que tá sendo usada para que você fique no lugar onde você tá. Aí você vê as pessoas tendo sucesso, tendo evolução, isso não é pra mim não, eu tô predestinada aqui pro porcaria. Aí você vê as pessoas emagrecendo, eu tenho metabolismo lento. Quer dizer, tu tá criando um monte de crença limitante, colocando um monte de coisa na tua cabeça e tá falando que isso é Deus, é o que Deus quer pra tua vida. Quer dizer, agora tu virou presciente também, tá conseguindo saber o futuro, tá fazendo previsão de futuro, é isso? Me conta mais pra eu entender, onde é que tu tá consultando esse futuro aí? Então, tu tá decretando um monte de coisa sobre a tua vida que Deus não decretou. Deus não falou isso pra você. Você que tá aí criando voz na sua cabeça e botando desculpa mental. Por quê? Porque sair dessa inércia requer motivação. Existe um método. Existem formas de você sair e ter uma timeline de sucesso. Eu ainda tô muito longe do meu ideal. Mas eu posso te dizer que depois que eu passei por tudo que eu passei, aí parando minha história aí no meio, casei de novo, vocês já sabem dos últimos rolês, né? Aí virei mãe, daí fui, me divorciei, aquela história toda faz mais de um ano, me divorciei em agosto do ano passado, aquela bagunça toda que vocês sabem que eu vivia, né? Fiquei gorda, horrível, doente, blá blá blá, já sabe toda essa história de core salteado. E o que eu fiz? Falei, ai céus, a vida azar, vou morrer aqui, me enterra logo.
Ah, pego meus filhos pra criar. Eu fiz isso? Não, eu não fiz isso. O que eu fiz? Eu falei, não, essa não é a realidade que Deus prometeu no meu coração. Deus não prometeu isso pra mim. Tá acontecendo, eu tô percebendo. Não tô no negacionismo, tô vendo que tá bem cagada as coisas aqui. Mas não foi isso que Deus prometeu pra mim. Ele não me trouxe até aqui pra eu passar por tudo isso e morrer na praia. Não vou. Ah, mas não vou. E aí eu botei o quê? Um prazo pra acabar. Eu falei, eu vou emagrecer, meus filhos vão ficar bem, eu vou voltar a andar, porque pra quem não sabe eu fiquei praticamente inválida durante 10 dias. Essa já era a segunda vez que eu tinha ficado inválida. Em janeiro de 2019 eu fiquei sem andar por causa da doença autoimune que eu contraí, por causa da questão da prótese de silicone. Minha vida, eu tô resumindo pra vocês assim, ó, máximo pra não dar muito tempo aqui. Mas foram cada coisa que eu passei, até filho na UTI recém-nascido eu tive. E aí hoje eu entendo, por que Deus me deu tanto sofrimento? Porque hoje quando eu tô sentada aqui ouvindo a história de vocês, eu ouço e falo assim, eu te entendo. Eu sei exatamente o que você está passando. Eu sei exatamente o que você passou. Eu consigo entender, eu consigo sentir seu sentimento. Eu uso a minha empatia que Deus me deu pra pegar e entender o teu sentimento. E aí por isso que vocês falam pra mim, Sueli, você acerta demais, parece que você tá lendo meu pensamento. Eu não leio o pensamento. Só que como eu tenho muita experiência de vida e de atendimento e perfis comportamentais, estudo técnico e um monte de coisa, e eu sou muito boa com memória, vocês sabem disso, e eu, pronto, a mágica acontece. Então por isso que eu virei terapeuta, é por isso que agora eu virei coach, é por isso que eu tô virando mentora, que essa é uma outra fofoca que eu vou contar pra vocês. Então vocês conseguem entender? Atrás de um terapeuta, atrás de uma pessoa que lida com pessoas, com gente, tem uma pessoa que sofreu muito já. Porque o sofrimento, ele te lapida, ele te ensina. Agora eu vou te perguntar, reflete aí. Esse sofrimento que tu tá passando, que tu passou, ele tá te lapidando, você tá aprendendo com ele, ou só fica só aos céus, ouvido ao azar? Ah, meu Deus, como eu sofro. O que você tá fazendo? Você tá se vitimizando com as coisas ruins que te acontecem? Tá culpando Deus? Ou você tá falando, cara, deixa eu entender o que tá rolando aqui. Por que esse negócio tá repetindo toda hora? O que é isso? É demônio? É maldição hereditária? O que é isso? É doença? É o quê? Você tá tentando procurar a resposta? Você tá tentando procurar a cura? Ou você só sentou e se entregou? Porque a vida, meus amigos, meus irmãos, é dos fazedores. É dos vencedores. É o processo de seleção natural. Se tu for uma pessoa fraca, desculpa, a vida não é pra você. Pessoas fracas não aguentam a vida. E aí, se você se identificar como pessoa fraca, se já é um ponto positivo, procura ajuda. É para isso que existem pessoas como eu e outras pessoas mais, que têm uma visão um pouco mais prática da vida, um pouco menos vitimista, e não é porque não passou por sofrimentos e processos da vida pesados, tá? Mas é porque resolveu fazer, né, a limonada com os limões azedos que a vida te dá. Vamos tomar o limão azedo, vamos comer o ovo cru. Inclusive, isso é uma das minhas técnicas, só que essas técnicas, tudo tem embasamento. Parece que eu tô falando coisas aleatórias aqui, mas eu sei tudo que eu tô falando. Eu tenho estrutura psicológica mental pra falar tudo que eu tô falando aqui. Então, percebe? Eu consigo ligar uma live, passar pra vocês todo esse tipo de conhecimento. Imagina só, se você entrar no meu programa de mentoria avançada que eu estou lançando agora esse mês, o que transformação que eu não consigo falar na tua vida. Imagina só, se você que tá aqui me assistindo foi uma das pessoas que fizeram consultoria comigo nos últimos 3 anos. Sabe aquele tanto de depoimento do meu site? São depoimentos de pessoas que foram transformadas com essa pessoa que vos fala. Cheio de problemas, que corrigiu os seus problemas, que estava no fundo do poço, saiu de lá e veio aqui para contar a história para vocês. Saiu viva. Que bom, né? Com 2 filhos ainda para criar. Uma mãe solo hoje, não gosto desse termo, mas é o que é, como as coisas são, que cuida dos seus filhos sozinho, trabalha, estuda, consegue gerenciar toda a vida, não tem empregada, não tem nenhuma pessoa para me ajudar. Eu limpo, eu cuido da minha casa, eu organizo meus filhos, eu levo, busco, eu dirijo, eu cuido de todas as alimentações deles. Final de semana 100% comigo. Essa sou eu. E você acha que eu não consigo resolver um problema na tua vida? Ah, meus amigos, meus irmãos, meu colega, joga aqui, ó. Joga aqui que a Sueli mata no peito. E graças a Deus por isso. Então, por que eu tô contando pra vocês esse meu testemunho, parte desse meu testemunho pessoal? Pra vocês entenderem que o impossível é questão de opinião, tá? Mas é que a vida é confortável. Não, depende. O processo que tu vive é difícil pra você, o processo que eu vivo é difícil pra mim. Mas como é que você conseguiu emagrecer? Pra você é mais fácil. Não, imagina, minha família, todo mundo tem problema com obesidade. Vocês dizem, mas é que você tem uma genética boa. Não tem genética boa.
Só que não é questão de genética. Doença não é questão de genética. A vida não é questão de genética. Isso é uma coisa que botar na sua cabeça, tá? Se eu começar a falar as coisas que eu penso que vocês vão achar louco, mas é verdade. O que eu posso fazer? Câncer é fungo, tá? A maioria dos problemas que a gente tem aqui de catarreiro, tudo é tudo fungo, parasita. Entendeu? Na lua cheia aí, eles se reproduzem, você fica ruim. Pode contar. Veio. Toda lua cheia, seus filhos começam a ficar mais catarrento, tem dificuldade pra dormir, você fica meio louca na lua cheia. Tudo tem uma explicação. Vocês acham que a vida é aleatória? Não é. Então, quanto mais conhecimento, você vai parecer louco. É como a Bíblia fala, né? Que se fizeram, como é que é? Se fizeram loucos. Tem um texto que eu não lembro agora, porque eu tô com a minha cabeça acelerada, mas que fala que como diz o Chorão, só os loucos sabem, mas a Bíblia tem esse texto dizendo que para que os loucos entendem, né, as coisas, que o evangelho, que a verdade, que as coisas, o conhecimento, para quem é do mundo, para quem tem uma mente terrena, é loucura. Mas para uma pessoa que é espiritual, as coisas fazem sentido. Então aqui, ó, esse aqui é o ponto mais alto dessa live aqui. Grava isso. Você chegou agora, sabe o que eu tô falando? Grava isso. Se você não desenvolver uma vida espiritual embasada, eu não tô falando de religiosidade não, tô falando de ir pra igreja, tô falando de isso é consumo espiritual, tô falando da tua vida com Deus, da tua vida com aquilo que tu chama de Deus. Se tu não desenvolver uma vida espiritual, tu não consegue se sair bem em nada. Ah, mas se o ímpio não tem vida espiritual, ele sai bem. Sim, por quê? Porque ele tem outro tipo de pacto. A grande questão é, se você é crente, você vai fazer pacto com Deus, né? Então, se você não ficar aliado ao Deus verdadeiro, tua vida vai só escangalhar. Porque tu depende do Deus verdadeiro. Sabe por quê? Porque ele comprou a tua vida. Quando ele morreu lá, na cruz, ele comprou a tua vida. Ele comprou o direito da tua vida. Tua vida eterna está garantida, por isso você não perde salvação. Entendeu? Só que aí você tem um precinho para pagar. Qual que é? Tu não pode fazer o que você quiser da tua vida. Tu pode viver na zona. Você tem que viver a tua vida bem vivida. Sabe esse fôlego que ele colocou aí? Esse ar que se respira. Você tem que todo dia agradecer por ele. Então, se você vibrar na frequência da gratidão, você está vibrando na frequência que Deus te criou para vibrar. Agora, se você está na frequência do medo, você está na frequência dos demônios. Então, meu amigo, o que você quer acontecer na sua vida? Bênção? Não, você está nos demônios. Você está na frequência deles, tá? Eu poderia falar de muito mais coisas aqui. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, ouça aqui, ó. O que aconteceu? Nesse tempo todo aí da Dona Suelis, dessa vida e tal, Instagram, vai e volta, travel blog, e fica doente, volta, e grávida. A Suelis tinha uma consultoria. Para quem nunca fez consultoria comigo, como é que funcionava? Você agendava comigo consultoria, ficava 1 hora conversando comigo, você vinha, eu não sabia de nada que a pessoa ia falar comigo. Simplesmente a gente ligava ali, claro que fazia um cadastro antes, um teste de personalidade, para saber mais ou menos a pessoa que viria para conversar comigo, porque eu conheço as pessoas, mas eu não sabia a demanda que ia me trazer. E eu adorava isso. É tão bom para um colérico solucionar problemas, vocês não liberam até endorfina. Eu ouvi uma coisa que eu nem sei o que era, e eu de cara saber resolver o problema da pessoa, isso para mim era a maior confirmação do dom que Deus me deu. Foi muito bom. Eu aprendi muito, vocês tiveram muitas vantagens com esse aprendizado também. Muitas das pessoas, se tiver alguém assistindo aqui que já fez consultoria, pode confirmar. Lá no meu grupo de consultoria, vários depoimentos que eu nem imaginava que as pessoas tinham realmente passado por aquela transformação. Porque às vezes a pessoa vinha fazer uma consultação comigo e ir embora, porque vinha para tirar uma dúvida bíblica, vinha para poder receber alguma informação de algo, vinha para eu avaliar a timeline, e era isso. Mas tinha muitas pessoas que continuavam, a gente seguia como se fosse uma terapia. Então era uma demanda muito misturada, né? Cada pessoa brincava que era assim, você traz o problema, eu te dou a solução. Você vai para casa com a receitinha. E aí pode ser que você volte mais vezes, pode ser que não, depende da quantidade de demanda de problemas que você tinha. Só que existia um problema nisso. Eu trabalhava demais, assim, no sentido de que eu ficava muito ocupada, as minhas horas do meu dia eram todas ocupadas. E eu não conseguia, por exemplo, escrever um e-book que vocês tanto me pedem. Eu não conseguia, por exemplo, sentar e estruturar o meu método de transformação, esse que eu apliquei na minha vida que vocês estão vendo, de forma concreta. Então, eu atendia apagando incêndio, aparecia, apagava incêndio. E isso me incomodava, porque eu sei do meu potencial e eu sei a minha capacidade de entrega. E eu não estava conseguindo fazer isso.
Eu nem um e-book consegui. Foi um parto quase, literalmente, para eu conseguir escrever um e-book de 40 páginas de temperamentos, que foi o que eu lancei em janeiro desse ano. Tá? E aí eu tenho um monte de e-book para lançar, um monte de coisa para fazer, eu não consegui fazer. Então, além disso, eu percebi que eu não tinha tempo, vocês me pedindo um monte de coisa, eu não conseguindo fazer e ficou aquela coisa. Foi aí que um belo dia eu tive a ideia de reestruturar completamente, que foi uns 2 meses atrás, na verdade, desde que eu comecei a fazer aquele ensaio fotográfico, eu já tinha em mente tudo que eu queria fazer, e Deus foi confirmando no meu coração esse propósito. Só que assim, meus amigos, a vida não é fácil, e eu lutei contra esse propósito. Eu lutei. Sabe por que eu lutei? Porque eu também tive medo. Eu também tive medo. Assim como você tem medo de sair da sua zona de conforto, de sair de uma coisa que você já tem garantido ali, eu tive medo. Eu tive medo. E eu tive medo também porque eu não conheço meu destino. Será que era isso que eu tinha que fazer? Eu sou publicitária. Eu sou terapeuta. Mas será que eu tenho que de fato ser mentora? Será que eu tenho que de fato conduzir as pessoas num processo verdadeiro e comprovado de transformação? Será que eu, Suelen, tenho essa capacidade? E eu me questionei durante muito tempo. E sabe o que aconteceu? Deus foi me confirmando, sabe através de quem? Através de cada um de vocês. Com todas as mensagens que vocês me enviavam. Às vezes, olha que engraçado, eu tava aqui, eu falava, né? Hoje eu vou cancelar meu Instagram. Todo dia, eu vou excluir meu Instagram. Eu vou excluir o Instagram. Eu sofria muita batalha espiritual. E toda hora eu tinha vontade de excluir meu Instagram. Tinha dia que eu sumia aqui, e vocês não estão nem ligados, tava aqui, eu vou excluir esse Instagram. E aí minhas amigas, não faz isso, eu falava, vou fazer. E tinha vezes que eu chegava pra clicar no botão e voltava atrás. Então vocês não têm noção do que eu sofri nos bastidores pra conseguir manter esse perfil e estar aqui hoje contando esse testemunho pra vocês. Então pra mim também foi um processo muito difícil. Até um dia que eu postei, quem vai lembrar me conta aqui, que eu tava meio que chorando, assim, né? E eu não choro aqui, vocês sabem que eu não choro. Eu até falo que eu não sangro em tanques de tubarões. Então eu não demonstro as minhas fragilidades publicamente em lugares que não são seguros. Né? Então, dificilmente você vai ver eu chorando. Até porque colérico não fica chorando também. Colérico vai lá e faz. Vai, seca as lágrimas, levanta e faz. Tipo aqueles memes, né? Que o pessoal fala assim: ai, eu quero chorar. Aí começa a chorar e fala: ixi, tem que lavar roupa. Não é assim? Então, é basicamente assim a vida de adulto. Então, esses dias eu postei um tempo atrás, meio que chorando. E eu falei que era um choro de alívio. Era uma catarse que eu tinha passado. Porque eu de fato entendi. E Deus confirmou no meu coração: vai, segue. Ele mandou pessoas na minha vida, ele me incluiu em processos, ele me deu certezas. Eu pedi para ele me mostrar pessoas que iriam me ajudar a confirmar esse meu potencial. E ele fez isso. E foi maravilhoso. E aí eu chorei. Por que eu chorei? Porque eu entendi. Eu falei, cara, tá acontecendo, vai acontecer. E tá acontecendo, vocês lembram? Eu falei assim, cara, tá acontecendo. Então era isso o tempo inteiro. Era isso o tempo inteiro, é isso que eu preciso fazer. E aí, meus amigos, meus irmãos, eu segui, mesmo com medo, mesmo sem ter certeza, Deus estava confirmando no meu coração que era isso que eu deveria fazer. E eu fiz. Eu estava mais ou menos atendendo mais ou menos umas 40 pessoas por mês. É muita gente. Se você colocar aí a quantidade de horas e tal, é muita gente. Eu falava o dia inteiro, eu ouvia o dia inteiro. Era muito cansativo, eu não tinha tempo para respirar. Eu trabalhava dia e noite. Né? Dia assim, tarde e noite. O único momento que eu tinha pra resolver as coisas particulares e tal era manhã. E aí, tarde e noite. Parava só pra poder ir os meninos e de noite. Dormindo meia-noite, dormindo 11 horas, acordando todo dia 5h30 da manhã. E final de semana direto, sem intervalo. Então assim, eu vou dar um burnout aqui, eu sei lá o que vai acontecer, né? Então, eu tomei essa decisão. E aí eu fiz. Então está aqui, ó, lançado pra vocês a minha mentoria avançada. Esse modelo de consultoria não existe mais e agora eu criei um método específico, avançado de transformação. Sabe isso aqui que vocês estão vendo que eu fiz em mim? Eu faço em qualquer pessoa que chegar pra mim. Porque eu aprendi a técnica principal para a resolução do sofrimento humano. Então, e aí eu falei, cara, é isso. E eu me sinto bem transformando vidas. E aí na consultoria eu já não estava conseguindo mais. O que vai acontecer agora? Só eu quero conversar com você. Se você quiser conversar comigo, o que eu tenho disponível lá no link da bio? A sessão diagnóstica. Então, você nunca conversou comigo. Você vai chegar pra mim na sessão diagnóstica. Sessão diagnóstica vai fazer uma avaliação completa de quem você é. Eu vou passar você aqui num monte de ferramentas minhas de autoconhecimento aqui. Pode deixar. Vou fazer a minha lição de casa. Eu vou te entregar o teu mapa do teu destino.
Eu vou avaliar tudo. Eu vou falar assim, ó, essa aqui é você. Aí você vai falar assim, que mandinga é essa aí? Você conversou com alguém da minha família, né? Fala a verdade. Você perguntou pro meu marido quem sou eu. Não. Ferramenta de autoconhecimento. Então eu vou avaliar a sua personalidade, seu temperamento e outras coisas mais. E aí, você vai validar comigo esse modelo. Na sessão diagnóstico, você vai pegar esse modelo e vai aplicar para a tua vida. Ó, pode ir embora. Se você tiver o perfil das pessoas que foram selecionadas para minha mentoria, que já estão todas fechadas e já vão começar a partir desse mês, porque eu oficialmente já fechei esse formato anterior, você vai receber um convite meu para ingressar nessa minha mentoria, tá? Então, é uma mentoria que as pessoas são selecionadas. Não é assim, pagou, entrou. Eu não quero isso. Eu quero pessoas que estejam no momento de transformação. E esse momento de transformação vai ser, eu vou avaliar, de acordo com o processo seletivo, que você pode atrelar e preencher no meu site. Então, as duas formas agora de você seguir comigo numa jornada de amadurecimento, de transformação, primeiramente, chegando para mim na sessão diagnóstica, eu vou avaliar a tua personalidade. Se você seguir para a mentoria, ótimo, continuamos esse processo e eu ajudo você a aplicar tudo isso que a gente conversou. Se você não seguir, por qualquer motivo, porque não se encaixa, por qualquer outro motivo particular, com aquilo que a gente aprendeu na sessão diagnóstica, você consegue pegar e levar para a tua vida. Esse é um novo modelo de trabalho. Assim, vocês vão ver que vai ficar muito melhor para eu fazer lives aqui, para eu trazer até conteúdo gratuito para vocês, para eu fazer mais posts, para eu escrever meus e-books, e aí a gente consegue resolver vários problemas de uma vez só. Então, meus amigos, meus irmãos, esse aqui foi o meu testemunho. Pode mandar perguntas aqui, que agora eu vou responder as perguntas de vocês. Esse foi parte do meu testemunho. Uma pequena cronologia da minha vida, que eu nem contei com detalhes, quem sabe cada hora eu vou focando numa parte pra falar pra vocês, pra dizer como é que eu cheguei aqui, né? Porque de alguma forma eu cheguei aqui, não é assim também, né? Ninguém faz uma coisa do dia pra noite. Então, se você quiser conversar comigo, você tem então a sessão diagnóstica, só você clicar no link da bio e a gente vai, né, receber solicitação, enfim, e vou agendar você pra próxima data disponível na minha agenda, tá certo? E o processo seletivo, que já começou, o formulário também está aí. Essa primeira turma já foi fechada, ninguém entra, estou sem vagas, mas você já pode concorrer à próxima seleção. Faz o processo seletivo lá da minha mentoria avançada, também está aqui no meu site, só clicar no link da bio. Tá certo? Gostaram da novidade? O que vocês acharam? Comenta aqui pra mim. Sobre a minha história de vida, qual foi o ponto que mais marcou você do que você ouviu aqui que eu falei? Quem tá desde o início da live, que eu tô vendo que tem bastante pessoas desde o início da live. Conta aqui pra mim, o que da minha história mais você se identificou? Se você olha pra mim, você que tá aqui desde o Haja Luz, olha pra mim, o que você vê de graça em mim? Sabe aquela caixinha do Me Critica? Agora eu quero aqui, ó. O que você acha que eu tenho de potencial? Por que você me segue? Por que você tá aqui? O que você vê em mim que você acha que eu posso te ajudar? Fala aqui pra mim, que eu quero saber. Agora eu quero saber. Conta pra mim aqui, vai. Agora é a hora. Agora é a hora do bate-papo aqui. Fala pra mim. O que você vê em mim? Por que você me segue? Como é que você chegou aqui nesse perfil? Qual assunto que eu falo que você gosta? Vai, agora é a hora de você falar. Fala que eu te escuto. Vamos lá. Vamos lá. Foguinhos, palminhas. Vamos lá. O pessoal falando que lembra do choro. E eu gravei. Eu filmei, porque um dia, quem sabe, eu tenho coragem de postar isso também, pra poder encorajar vocês. Você sabe que assim, ó, tudo que eu posto aqui, gente, até meu treino da academia, é pra inspirar vocês. Porque eu sei que não é fácil manter uma constância. E como eu faço isso, eu quero mostrar pra vocês que é possível. Não existe desculpa. Quando a gente dá desculpa, ó, extremamente boa em tudo que faz, minha amiga, você acredita que eu não acho extremamente boa em tudo que eu faço? Eu fico feliz que você tenha essa percepção. Eu tento ser, mas eu não sou, tô longe de perfeição. Tô longe. Casamento sem amor que não deu certo, segundo casamento que sofri muito. Sim, é sofrido, a minha sede por conhecimento. Meu, eu sou viciada, chega a ser um vício, é um problema. Eu tava conversando com uma amiga esses dias. Chega a ser um problema. Eu tenho um vício em otimização de tempo. O que significa isso? Eu não tô fazendo nunca uma atividade, isso é um problema. Até por isso que eu comecei a parar, respirar, olhar meus pensamentos, entender, ouvir o meu corpo, porque eu não fazia isso. A minha consciência corporal era zero, eu tava sempre assim, eu tô fazendo uma coisa, tô fazendo outra. Eu tenho minhas competições mentais, eu ligo a máquina, daí eu boto água pra começar a cair, nisso eu ligo o fogo, eu fico assim, ó. É coisa assim que vicia, entendeu? Porque eu faço tudo ao mesmo tempo. Foi a forma que eu aprendi de viver, porque a minha vida
Se eu não fizer assim, não funciona, mas isso não é saudável. Mas eu tenho sim essa sede por conhecimento. Eu costumo dizer assim, eu consigo estar em qualquer roda, qualquer assunto que a pessoa comentar, eu vou ter ouvido pelo menos uma vez. Eu posso até não ter uma profundidade, mas se aquilo me incomodar muito, cara, eu vou ficar estudando aquilo ali o dia inteiro e vou ter uma opinião formada. É óbvio que se eu estudar mais, eu tenho uma opinião melhor. Sabe qual é a grande questão dessa questão de obter conhecimento? Por que eu demorei tanto a chegar em níveis de conhecimento? Aí eu vou dizer pra vocês, a doutrinação que a gente tem no templo impede a gente de chegar a verdades como, por exemplo, a predestinação. Mas se você tiver que chegar, você vai chegar cedo ou tarde. Foi o que aconteceu comigo, mas demorou muito. Eu acho que o processo de amadurecimento, ele foi prejudicado porque eu tinha uma doutrinação muito forte na minha cabeça de várias coisas. Eu não conseguia abrir mão, não dava pra abrir mão. Era muito pesado abrir mão das verdades que eu tinha, porque é a mesma coisa que abrir mão do meu ser, da minha essência na época. Então, sim, eu tenho muita sede por conhecimento. Pra mim, um dia sem eu ler alguma coisa, sem absorver, é um dia perdido. E às vezes eu tenho até que parar um pouquinho pra eu dar uma respirada. Cheguei em 2021. Cara, 2021 se chegou, foi 2000. Tá, então foi um ano depois. Eu comecei aqui em 2020. Eu tinha um blog de viagem em 2019. Aí eu me separei, cancelei e comecei esse daqui, que era uma conta particular. O que aconteceu? Eu comecei falando dos estudos bíblicos que eu tava fazendo, porque de fato eu saí da igreja adventista. E o que eu fiz? Eu falei, cara, tá bom, tô saindo da igreja adventista, agora eu tenho que entender o que é então a verdade. O que eu creio? Não sei. Meu sistema de crenças foi todo abalado, porque eu falei, cara, a base da minha crença foi, o que eu creio agora? Aí eu tive que ficar voltando em todos os assuntos. Nessa volta dos assuntos, eu abri o canal e comecei a falar em tempo real o que eu acreditava. Legal, através da live que eu fiz, faz bastante tempo. Me segue porque a pergunta, né? Você fala verdades que ajudam a gente a crescer e amadurecer. Irmã Maria Gláucia, essa é a minha maior missão. É por isso que o meu perfil ele sempre teve essa frase desde quando eu comecei. Independente da verdade que eu trago aqui, do tempo, da fase de vida que eu estou, a verdade dói, mas liberta. E a minha frase de impacto que e não dá pra desver. Porque eu falo que eu já quis desver muita coisa. Porque tive que lutar contra o meu ego para acreditar em coisas que não dava para desver, tava ali. Eu não conseguia ter outra explicação. Então eu tive que fazer morrer aquele meu sentimento, aquele ego, aquele apego por aquela coisa que eu acreditava. E aí pra mim é isso, eu falo verdades. Por quê? Porque essas verdades que ajudam vocês a crescer e amadurecer, primeiramente me ajudaram a crescer e amadurecer. Então eu não consigo ficar com a informação só pra mim. Eu sinto que o meu servir, ele é muito mais real quando eu compartilho as coisas, tá? E nesse processo de autoconhecimento eu fui entendendo o porquê da minha timeline. A gente não faz as coisas que faz porque a gente tá agindo só por intuição. Existe um destino, você tá seguindo um script que foi escrito para você seguir. No seu DNA vem um monte de informação, na sua mente já vem um monte de coisa, no seu inconsciente, à medida que você vive, no ambiente que você vive, as pessoas que você conversa, tem um monte de coisa na tua mente. Tem crenças aí que nem são suas. Então, sim, esse processo de você encarar as verdades que doem faz você se posicionar na realidade, ser menos autorreferente. E isso daí ajuda você a amadurecer, senão você só envelhece. Fé em prática. Sim, eu tento fazer isso aqui. Porque assim, é muito bonito filosofar a Bíblia. Ai, que a gente tem que ser isso, a gente tem que guardar isso, a gente tem que fazer isso. Mas na vida real, olha pro teu interno. Sabe aquilo que você faz quando ninguém tá vendo? Aquilo ali é você, tá? Aquilo ali é você. O que eu faço quando ninguém tá vendo? Aquilo ali sou eu. Aquela pessoa ruinzinha lá dentro, ranzinza, que é cheia de probleminha, aquela é você. Então, se você não entender que esse ser humano é o ser humano que é um eleito, que vai receber a salvação, mesmo com todas as impurezas que tem dentro, que luta todos os dias contra os seus próprios pecados, tu não consegue entender o que é a fé. Por isso que realmente a minha ideia é a fé prática mesmo. A Nanda falou aqui, você me tira da zona de conforto, até me incomoda às vezes. É isso aí. Eu tô aqui pra incomodar, porque eu sou incomodada o tempo inteiro. Então vocês que me aguentem. É pra incomodar. Veja bem, o amadurecimento só vem quando a gente é incomodado. A zona de conforto não traz amadurecimento. A zona de conforto passa a mão aqui, tapinha nas costas, passa a mão na cabeça. Tem muita gente. Tem pouca gente pra incomodar, então me aceita. É isso aí, eu vou pra incomodar, é pra isso que eu existo. Gosto porque você é bem eclética e não tem trava na língua.
Cara, qual é o significado dessa palavra eclética? Deixa eu ver aqui, porque eu não tenho certeza do que significa eclética. Então vamos pesquisar aqui, porque eu não vou ficar sem saber isso, senão a gente vai, né? Eclética. Eu gosto que você é eclética. Que gosta de coisas e pessoas de natureza bastante diversa. É isso, ó, quer ser eclética. Que gosta de coisas e pessoas. Cara, eu sou eclética, sou mesmo. Eu gosto de um monte de coisa, né? Eu vou de Justin Bieber a Beethoven. É louco, né? Essa é a Suelis. Não tem trava na língua. Irmã, você não tem noção como é que eu travo minha língua. Se você soubesse o tanto de coisa que eu gostaria de falar e não falo, eu tenho muita trava na língua. É que talvez você consiga ter uma percepção de que eu não tenho, porque eu já falo muita coisa, mas eu poderia falar muito mais. Hoje me vejo gorda, perdida, tentando prosperar, sabendo que tenho potencial, mas me identifico que eu preciso fazer. Olha só, o principal tu já tá fazendo, que tu já tá se identificando com um problema, isso é importante. Quando a gente fica passando a mão assim, naquele problema que a gente tem, e as pessoas validando, nem tá tanto, tá tudo bem. Não, você tem que se olhar e falar, eu tô feia, eu tô ruim, eu preciso sair desse lugar. Eu só consegui sair desse lugar que eu me encontrava, 20 quilos a mais, sofrida, blá, blá, quando eu parei de ter pena de mim. Quando eu olhei e falei assim, nossa, eu tô numa merda real oficial, cara. Como é que eu deixei chegar nesse ponto? Quando eu tirei as ilusões, quando eu quebrei o meu castelo, aí eu vi onde que eu tava, eu falei, tô numa favelinha. Meu castelo aqui nunca existiu, eu tô na favela mesmo, então não nasci pra ficar na favela, não. Aí começou o processo de transformação. Então, pra você se transformar, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que você tá na merda. Tá na merda. Pô, tô na merda. Entendi. Aí você posiciona na realidade. Caraca, tá ruim mesmo, hein? Ixi, cheguei num ponto aqui. Aí você fala, tá, beleza, agora então como é que eu faço pra sair daqui? Então você não fica ali se vitimizando, ai meu Deus do céu. Você vê, reconhece, fala, tá, agora eu tenho que ver como é que eu faço pra sair daqui, porque eu vou sair. É só uma questão de tempo. É isso que você tem que pôr na cabeça. Meta, estipular tempo. Predestinação e também saber que livre-arbítrio não existe. Sim, é muito libertador isso, né? Primeiro momento choca, a gente fica meio, como assim? Não mexa no meu livre-arbítrio. Deus me ama, Deus me deu livre-arbítrio, a gente fica meio revoltado. Mas se você parar pra pensar, tanto na parte do ceticismo, até na parte da crença, você consegue embasar que não existe livre-arbítrio, existe predestinação. Até uma pessoa que nunca leu a Bíblia, né? Na neurociência, tem até um livro que eu... Aquele ali, ó, tava ali, Who is in Charge? Esse livro é neurociência. Neurociência tem Bíblia. Fala que não tem livre-arbítrio, né? Prova neurocientificamente que não existe livre-arbítrio. Ou seja, não existe nenhuma área no cérebro para escolhas livres, tá? Basicamente seria isso. Então tem toda uma prova. Inspiração. Obrigada, eu tento ser. Tô longe de ser perfeita, mas a gente faz como pode. Eu sigo quem admiro, eu te admiro. Ah, que bom que você me admira. Ó, se você tá aqui me admirando em tanta coisa que eu falei, então você já tá ganhando o seu troféu de resiliência. Sabe controlar, usa as palavras certas na certa. Obrigada, irmão, eu tô tentando. Cheguei e fiquei pela busca da verdade dos estudos bíblicos. Então, sempre busquei, muito importante. Eu acho que é interessante a gente passar por fases de amadurecimento. Teve uma época que eu só falava de texto bíblico aqui, de doutrina bíblica, que foi a época do meu amadurecimento, eu tava naquela fase. Eu meio que passei de fase. O que significa isso? Eu não fico mais em discussões dízimo, Santa Ceia, guarda de sábado. Eu não tenho mais essas discussões. Eu tô tentando transcender a mente de vocês para vocês focarem em coisas mais espirituais, em coisas mais concretas e saírem desse leitinho, sabe? Já tá na hora de comer um arroz e feijão, de passar para o café amargo, ficar muito nessa historinha de doutrinaçãozinha, de pode brinco, não pode unha vermelha, não pode. Isso não vamos mais fazer isso. Vamos passar de nível, vamos falar de coisas mais transcendentes. É isso que eu quero. É essa nova fase, eu quero isso. Porque eu sei que é nisso que está o meu potencial maior. É de falar de coisas mais filosóficas, de falar de coisas mais transcendentes. E sair dessa superficialidade de roupa, de briguinha, de tamanho de saia, de se come bacon, se não come. Isso é tão bobo, mediante tanta verdade bíblica que a gente pode chegar. Ver na prática tudo que você fala. Na prática minha ou na prática sua? Me explica melhor. Uma das pessoas mais resilientes que eu conheço, obrigada. E você participou de Elis participou de muitas fases difíceis dos últimos tempos. Inclusive é ela que foi comigo no meu parto, que cuidou de mim, que me viu lá inválida, que implorou por morfina pra mim, que eu fiquei o dia inteiro praticamente sentada com a coluna travada, não conseguia. Foi ela que pegou a primeira vez o Adam no colo.
Foi ela que fez a primeira oração com meu filho. Eu até me emociono porque foi um momento muito importante da nossa vida, né? E ela tava comigo e, assim, foi uma coisa, assim, muito especial. Nascimento do meu filho, para que agora não dá. Não dá, né, pra falar. 22h22 é o horário. O nascimento do meu filho foi assim, um milagre. Do primeiro e do segundo também. Foi um milagre. Só a gente sabe que a gente passou naquele hospital. Eu ganhei ele pelo SUS. Eu tive praticamente que implorar uma cesárea. Eu tava com diabetes, tava mal, tava assim, muito mal. E aí eu tive reação à injeção. Eu sofri demais depois. Eu fiquei inválida por 10 dias. E ela tava lá do meu lado. Ela, a filha dela, a mãe dela, a família dela cuidou de mim, me deu banho. Eu nunca vou esquecer disso. Foi muito importante pra mim. Muito obrigada. Aí agora eu me emocionei, gente. Consigo continuar, peraí. Isso pra mim é difícil. Chorar em público, só tá na live mesmo. Não deu pra segurar. Não é pra segurar o choro, mas é que senão eu me desconcentro do que eu quero falar, né? Então, admiro sua força e independência. E assim, gente, essa live aqui é um momento muito importante pra mim, porque assim, é um marco pra mim. Eu tô tentando contar pra vocês há dias, isso não tô conseguindo. E pra mim isso aqui é um divisor de águas, de um sonho, de uma coisa que eu sei que vai expandir demais, assim. E eu demorei a tomar espaço porque eu tive medo. Eu tive medo. Muito medo. Mas eu nasci pra isso, então eu não posso mais ficar esperando. Admiro sua força e sua independência. Olha, beleza. Admira mesmo minha força e minha independência, porque eu realmente sou uma pessoa muito forte, muito independente. Mas é sofrido, tá? Não queira ser uma pessoa forte, porque uma pessoa forte, ela sofreu muito. Para ela desenvolver essa força, ela foi muito testada e muito tentada. Então, atrás de uma pessoa que demonstra muita força, existe muito sofrimento. Então, é como se conquista as coisas. Então, beleza, né? Eu fui independente, mas é porque eu não tive outra opção. Eu tive que ser uma pessoa independente para ser alguém na vida. Eu tive que sair da minha casa, deixar minha família lá, sofrer bastante lá, fazer as coisas, fazer todo esse processo que eu contei pra vocês, para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei. Beleza, amo quem me tornei, ok, mas foi bem difícil. Então, sim, é assim que se forjam as guerreiras Xena da vida. Quero essa mudança na minha vida, ó. Se você quer essa mudança na tua vida, se você está sentindo o que eu tô falando aqui pra você, entra no meu site, preenche o processo seletivo da minha mentoria. Se você tiver encaixada no perfil, eu vou entrar em contato contigo e a gente vai fazer uma conversa, tá? E aí eu vou avaliar você e a gente vai bater um papo pra ver se você consegue entrar, tá bom? Apesar de ter achado você meio maluquinha no começo, mas eu sou mesmo, continuo achando que tava certo. Eu posso ser muito mais. Depois que a gente começa a conhecer você melhor, a gente te entende e acaba te admirando. Obrigada por esse comentário. Mas eu sou meio maluquinha mesmo, porque eu não sou muito igual às pessoas normais. Da vida normal. Predestinação, eu também sabia que ela já foi. Hoje tenho uma filha e você que me encorajou a ter filhos. Eu tinha medo por N motivos e você me incentivou com a sua prática da fé. Que ótima notícia, parabéns. Aí você me conta aí. Ser mãe não é bom? É uma experiência muito doida, mas é uma coisa assim inexplicável. É sofrido, mas é inexplicável. Eu jamais abriria a mão. As pessoas perguntam pra mim assim, cara, se você soubesse que tudo isso ia acontecer na tua vida, você mesmo assim teria casado, teria tido seus filhos? Eu, bem louca, falo sim. Sabe por quê? Porque meus filhos são a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, são meu grande amor. E eles só são quem eles são porque eles são a junção dos DNAs de ambas pessoas. Então, como é que eu posso me arrepender completamente das coisas? Não tem como, né? Se eu amo os meus filhos, eu não posso me arrepender completamente das coisas. Que mais? Acabar as perguntas, eu vou fechar a live, hein? Também tô aqui desde 2021. Cheguei em 2020 por causa dos assuntos de teoria da conspiração. Me identifiquei e depois aprendi sobre predestinação. Cara, esse negócio dos assuntos de teoria da conspiração é legal. Eu acho interessante. Eu só não trago mais aqui porque, se vocês pararem pra perceber, vocês podem me confirmar aqui, quem segue essa questão de teoria da conspiração, quem fica postando muito sobre isso, entra numa frequência bad vibes. Eu não quero mais bad vibes na minha vida. Eu tô saindo de uma trevas, assim, de uma era de trevas muito pesada. Então eu cuido muito com tudo que vai entrar na minha vida hoje. Então, ficar muito tempo perdido em teoria da conspiração faz a gente se deslocar muito da realidade prática.
Porque a realidade prática é assim, trabalhar, pagar boleto, viver, aluguel e todo mês repetindo, né? Se você ficar muito na teoria da conspiração, você vai entender que o mundo não é muito o que contaram pra gente. Só que se você não tiver um certo equilíbrio emocional, você não sai daquele lugar. E aí você começa a ficar meio com tristeza, não consegue evoluir muito na vida, não consegue prosperar, entra numa baixa vibração e aí é só problema. Porque tenta ver, começa a ficar nesse negócio, tu vai ficar bad vibes, não tem como, né? Não tem como, é complicado, tá? Então por isso que eu não fico mais focando nesse negócio de teoria da conspiração. Acredito, converso com meus amigos em particular, falo com muitas pessoas em consultoria que me encontram, inclusive pra bater papo sobre isso já tem gente que já fechou consultoria comigo pra conversar sobre isso, sobre terra plana, sobre assuntos que não consegue conversar com ninguém. Então eu também já fiz muito esse trabalho. Hoje eu não foco muito nisso, mas se precisar conversar comigo sobre isso, é só entrar lá no, no site e fazer o agendamento da sessão diagnóstico, tá? Estou desde o princípio, passa transparência e verdade, dependência, fase que está vivenciando. Com certeza. Em todos os momentos que eu não pude ser completamente eu aqui, tinha uma explicação. E eu não podia, de fato, naquela época, 100% falar tudo que eu pensava aqui. Identifico com o que você falou sobre ter muita doutrinação na minha mente. Desde que comecei a te seguir, muita coisa já mudou em mim. Mas como você disse, ainda estou conseguindo militar. Beleza, é um processo. Continua colado aqui que você vai mudando. Mais importante, assiste minhas lives, acompanha aqui a novelinha que você vai evoluir. Mesmo somente com conteúdo gratuito. Quem fica aqui, às vezes não fez consultoria, só com conteúdo gratuito já tem uma grande transformação. É claro que quem passa para o próximo nível, aí o negócio acontece de forma completa, né, e coerente aí. Graças a você não tive medo do explante. E aí, fez o explante? Deu certo? Melhor coisa que eu fiz na minha vida foi fazer o explante. Ó. Pior coisa que eu fiz foi colocar prótese. E a melhor foi ter tirado a prótese. Pra quem não sabe, eu fiz o explante em 2019, quando nem se falava sobre isso. Su, você nos faz enxergar coisas que passam a vida nos escondendo. É o que eu tento fazer. Você fala com franqueza, sem medo e nos faz pensar. Vocês percebem que sai de forma natural? Eu não tenho script nenhum aqui. O meu script está aqui, na minha cabeça. Eu basicamente falo tudo que eu penso aqui. Travo muita coisa, obviamente. Tento medir as palavras para não sair falando um monte de coisa aqui. Mas não tem roteiro. Eu simplesmente sou assim. E é assim que eu fazia nas minhas consultorias. É assim que eu sou na minha vida. Então, não preciso editar isso daqui aqui. Por isso que eu gosto da live. Porque eu ligo e faço, eu não vou editar. Se eu pegar e fazer uma gravação de uma coisa, eu vou ficar olhando, eu tô falando muito feio, não sei o quê. Então, pra mim, funciona bem aqui, porque falou, tá falado, entendeu? Se eu tiver que olhar eu falando, eu vou querer deletar um monte de coisa com as minhas manias de perfeição. Que mais? Vamos lá. Por que você tá aqui? Por que você me segue? O que você acha que eu te ajudo? Nascida na CCB, então era tudo muito limitado. Nossa, recebo muito comentário assim. Que mais? Você é maravilhosa, muito inteligente, esclarecida. Muito obrigada. Amo você, eu também amo você. A live vai ficar gravada, que eu assisti do começo. Vou deixar gravada essa live. Pra você, e eu recomendo assistir quem chegou depois. Oi, Su, boa noite, tá? Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Aproveita que agora é a hora. 10h30, vou voltar aqui para minhas atividades. Eu fico muito pesada quando fico em teoria, você conhece a Dona Mastral. Irmã, eu fiz uma live ontem falando sobre Dona Mastral. Assiste lá depois, tá? Sobre as minhas teorias do que eu acho, tá? Das vozes da minha cabeça, depois você assiste lá. Ela fez uma live, isso... Tá, deixa eu ver quem mais. Acho que ela salvou a última live. Que eu tô de vermelho. Vermelho da polêmica. Botei a camisa da polêmica e falei, é hoje. É desafiador ser mãe. Aproveita pra mandar pergunta, gente. Tô aqui pra vocês. É desafiador ser mãe. Tô vivendo um dia de cada vez. Vir aqui me ajuda. Só é difícil a criação de filhos com esse sistema. Assim que puder, eu vou fazer a mentoria. Beleza. Quando você sentir no teu coração que é a hora, vai lá e preenche o processo seletivo. Eu vou avaliar. E aí, se você for o perfil, né, que eu estou selecionando para a mentoria, eu entro em contato contigo, tá? Só entrar lá no meu site. Mas não depois da morte dele. Depois da morte dele. Eu fiz a live agora. Ele morreu, eu fiz a live. Como colocar Deus em primeiro lugar? Como colocar Deus em primeiro lugar? É mais simples do que você imagina. É só quando você acordar, a primeira coisa do seu dia foi Deus. Eu botou ele em primeiro lugar. Levantou, abriu os olhos, o que é a primeira coisa que eu faço? Deus, muito obrigada pelo dia. Antes de comer, antes de falar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, antes de mexer no celular. Tô respirando, tô viva, não morri dormindo, né? Graças a Deus, muito obrigada, Deus. Aí depois você vai lá, avisa tudo bíblico, isso é colocar Deus em primeiro lugar. Nas primeiras horas do seu dia, você já ter contato com Deus. É bem simples assim.
Obrigada. Qual o tema da live? Tema livre, tá? Aproveita para tirar dúvida, porque eu já falei bastante. Contei meu testemunho aqui, pra quem chegou agora, eu contei meu testemunho, falei bastante coisa, eu contei um monte de coisa da minha vida pessoal e das fofoquinhas que vocês gostam de saber. E entrei nos temas pesados para poder falar para vocês o processo todo de amadurecimento, como é que funciona, tá? Não tô falando dessas pessoas porque eu não quero assunto de baixa frequência aqui, eu tô falando só de coisa interessante, coisa aqui da minha vida, mas da parte interessante. Essas partes assim a gente oculta, porque vamos falar de coisa baixa frequência, não, é só coisa de superação, tá? Focar em pessoas que já praticamente não existem mais na minha vida não faz sentido. É só um breve comentário. Como lidar com o marido que sempre me culpa por tudo o que acontece? Como lidar com o marido que sempre me culpa por tudo que acontece? Olha só, irmã, vamos lá. Você não é ignorado. Provavelmente você erra em alguma coisa. Em algum momento ele tá certo do que ele tá falando. Isso daí é fato, tá? Agora, se você perceber um padrão nele de que ele te culpa sempre com tudo que acontece, será, pensa, que ele te culpa mesmo? Ou você acha que tudo que ele fala é culpa porque você se sente culpada? Entendeu? Será que ele realmente te culpa? Será que tudo que ele fala é te culpar? Ou será que você se sente culpada por muitas coisas e acha que tudo que ele tá falando é te culpar? Para pra refletir. Para pra refletir. Muitas das vezes é isso, tá? Ou vocês podem ter um problema de relacionamento, realmente, de organização de vida, de reciprocidade aí, de compatibilidade, e realmente vocês não estão conseguindo se entender na comunicação, tá? Isso é coisa que se você começar a estudar temperamentos, personalidade, o funcionamento da mente masculina, pode ser que você consiga lidar melhor com isso, tá? Vamos lá. Su, você frequenta alguma igreja? Não, eu não frequento nenhuma igreja, tá? Por N motivos, mas hoje não vejo problema, de fato, em frequentar uma igreja. Eu acho que até quando você é mãe solteira, ou quando você tem filhos, é interessante você ir numa igreja para que você tenha ali, né, os seus filhos convivendo com amiguinhos, crentes e tal, para ter um ciclo social, só por isso, tá? Agora, as pessoas que vão na igreja para achar que estão adorando a Deus, para achar que estão aprendendo Bíblia, isso eu continuo achando que não é válido, porque muito difícil você encontrar uma igreja que 100% vai pregar aquilo que a Bíblia está ensinando, tá? Na maior das partes das coisas, a doutrinação vai ser meio misturada. Então, pode ser que às vezes a igreja ensine de fato a verdade ali, e aí vai ter coisas que você não vai concordar, ou você vai precisar concordar porque de fato você professou uma fé naquela religião. Então, por isso que é muito difícil. Agora, uma questão de congregação, conhecer irmãos na fé, ter um social, acho válido, mas não penso que a nossa fé ela é aumentada porque você está indo num templo assistir. Para mim, a gente vira um consumidor espiritual. A gente terceiriza algo que a gente deveria estar fazendo na nossa casa. Então, não frequento, mas não teria problema nenhum em achar alguma que fosse pelo menos pela predestinação e entrar. Mas hoje, na minha realidade, é impossível. Meus filhos ficam brincando. Já tentei, não dá. Pra mim, não dá. Mas, tanto faz. Se você tiver uma vida de estudos em casa, de relacionamento com Deus, o seu espiritual tá garantido já. Tá bom. Vou perguntar de temperamento. Sou sanguíneo, namorado colérico, sinto certa dificuldade. Vou perguntar de temperamento. Sou sanguíneo, namorado colérico. Tá. Olha só, Fernanda. Seguinte. Poderia dar um monte de dica pra você aqui, porque um sanguíneo com colérico é uma combinação muito explosiva. Mas o que eu vou fazer melhor? Todo mundo quer entender de temperamento. Eu tenho um e-book que eu escrevi, 40 páginas, aquele negócio papum, prático. Você consegue identificar seu temperamento. Ainda vai um quiz que eu mesma criei, que é uma perguntas e respostas pra tu saber qual é o teu temperamento. E aí você lê o e-book. Nesse e-book tem todas as dicas que você precisa para lidar com os pais coléricos, pais de cada temperamento, filhos de cada temperamento, dica de melhor trabalho para cada temperamento. Então, é um guia prático mesmo, direto, de tudo que você tem que fazer, tá? Você vai conseguir identificar seu temperamento, vai conseguir saber como lidar com o teu marido colérico e como melhorar e amadurecer seu temperamento sanguíneo, certo? Então, é melhor só clicar lá no link da bio, tem o meu site, tá lá, mentoria, consultoria, sessão de diagnóstico e e-books. E aí, meu e-book de temperamento tá lá. Coisa baratinha, só lá, o dinheiro da pizza aí, da noite. Só deixar de comer uma pizza e compra o e-book. Não, o tema é livre, Raquel. Existe pessoa meio narcisista? Existe pessoa meio narcisista? Ótima pergunta. Olha só. Existem várias coisas nessa questão de tóxico abusivo, tá? Existe o TPM, temperamento. Não, calma. Agora fugiu a palavra.
TPM, transtorno de personalidade narcisista, é isso mesmo. TPM, transtorno de personalidade narcisista. Existe um transtorno de personalidade narcisista e existem pessoas com traços narcisistas, tá? Se você tem traços narcisistas, você tem traços tóxicos. Escute o que eu tô falando. Muitos coléricos podem parecer tóxicos, porque tem traços parecidos com narcisista. Mas, na verdade, são só coléricos não amadurecidos, tá? Você tem que saber se você está lidando é um colérico não amadurecido, é um problema de temperamento, ou é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Se for uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, essa pessoa não muda, porque ela tem um transtorno na personalidade, ela tem um comportamento problemático. Isso não muda, porque é construído desde a infância, criou-se novas ramificações cerebrais, esquece. Ela não vai mudar, tá? Se a pessoa tem traços tóxicos, se a pessoa foi criada num ambiente, numa constelação familiar tóxica, tá? Se ela foi criada num ambiente, num programa, enfim, num contexto tóxico, ela vai tender a repetir algumas ações tóxicas. Essa pessoa tem solução. Se ela fizer terapia, se ela entender, se ela identificar, ela consegue amadurecer e melhorar, tá? Então, basicamente, são essas duas questões. Então, não é que existe pessoa meio narcisista. Existem pessoas com transtorno de personalidade, que não tem cura, não tem como mudar. É um transtorno na personalidade, é como a pessoa é, o modus operandi dela. E tem a pessoa que recebeu isso por osmose, praticamente. Posso continuar estudando astrologia, mesmo sendo cristã? Ótima pergunta. Depende do que tu quer com a astrologia. Se tu quer um estudo simbólico da tua personalidade, de influência astrológica na tua personalidade, pode ir tranquilo estudar. Agora, se tu quer astrologia pra fazer previsão de futuro, ficar achando que a sua vida está sendo determinada pela astrologia, você está cometendo idolatria. Por quê? Porque quem determina a sua vida é Deus. A astrologia, os planetas são só um modus operandi de Deus para controlar todo o sistema. Então, imagina que, sei lá, a gente está no Mercúrio retrógrado agora, certo? Então, o Mercúrio é o planeta da comunicação. Se ele é o planeta da comunicação e o Mercúrio está retrógrado, então a comunicação está mais lenta, várias coisas. Eu postei aí no vídeo, depois você assiste. Então, o que vai acontecer? A influência no mundo, na Terra, vai acontecer na comunicação. Então, as relações passam a ser um pouco mais difíceis. Vai determinar que você vai ter uma comunicação difícil? Não necessariamente. Tá fazendo previsão de futuro? Não, tá só mostrando que no viés astrológico a influência que o mundo vai estar recebendo é essa. Agora, na sua vida prática, eu não tô falando, ó, você vai casar com fulano, você vai ter 3 filhos com ele e tal. Isso acaba acontecendo no próprio tempo, a revelação. Então, se você estudar a astrologia do lado simbólico, assim como você estuda o temperamento, é a mesma coisa. Turns out que eu mostrei que estava certo mesmo. É a mesma coisa. Sabe por quê? Quando você estuda temperamentos, você vai entender a simbólica por trás dos temperamentos, que está conectado com os elementos da natureza, né? Terra, água, blá, blá, blá. Mesma coisa nos signos. Eles são conectados com terra, com água, com ar. E aí tem os nomes e cada uma faz parte de um bloco ali que vai te influenciar. Então, basicamente, quando você fala em signos, você está falando só sobre o Sol. Nasceu, mas se você pegar o mapa todo, ou seja, onde é que estavam todos os planetas, você vai entender que você é um pouquinho de cada um. E você recebe influências maiores de alguns, e é por isso que você age como você age. Mas quando você toma consciência, você consegue modular isso igual ao temperamento, tá? Mesma coisa. Nesse sentido. Então, respondendo a pergunta, posso estudar? Você pode estudar tudo, você pode estudar tudo. A questão é, qual é o seu sistema de crença? Aonde você bota a tua fé? Quem conduz a tua vida? É ali que está o teu tesouro, é ali que está a tua idolatria. Então, estudar, a gente pode estudar, ou você acha que a gente tem que ser ignorantão? Ai, não pode nem tocar nesse conhecimento. Se você tem esse pensamento, provavelmente seu pensamento lá da era da Inquisição. Porque não se podia estudar a antítese das coisas, não se podia fazer o estudo contrário das crenças, né? Isso daí era condenado. Então, se você pensa que você não pode estudar, porque só de estudar você está pecando, você foi enganado com sucesso. Você pode estudar. O que você tem que ver é qual é o seu sistema de crenças. A Bíblia mesmo fala, estudar, avalia de tudo, retém o que é bom. O que é bom pra você? Tem que ter uma noção, né? O que acha sobre as frequências binaural, que dizem que ativa... Cara, eu uso, tá? Eu uso. E eu gosto bastante do ruído marrom também. Essas frequências binaurais faz parte da musicoterapia, que é comprovada também pela ciência, que faz com que a gente melhore nossa concentração. Principalmente pessoas que têm TDAH, autismo, pessoas que têm dificuldade de concentração, quando elas usam esses sons, elas conseguem se concentrar melhor, tá?
Eu uso bastante para trabalhar. Senão tem dia que hoje, por exemplo, eu fiquei no hiperfoco, não precisei nem de música. Mas tem dia que é só essa música para cancelar esses pensamentos muito acelerados. Então aí a gente tem que usar e eu acho super válido, tá? Se estudar até cientificamente existe uma comprovação. Beleza? Eu tô ficando cansada, gente. Vamos lá, as últimas perguntinhas eu já vou dormir. Dormir não, né? Fazer algumas coisas antes de dormir. O que você acha de medicina chinesa, acupuntura e essas práticas integrativas? Visão bíblica sobre. Olha, visão bíblica sobre. Cara, não tem uma visão bíblica sobre isso, porque a Bíblia não fala sobre essas coisas. A Bíblia vai falar de não se deixar dominar por nada. Esse seria o conceito, né? Agora, quando você encontra, por exemplo, na medicina chinesa, você encontra práticas, você tem que ver se essas práticas estão controlando os seus pensamentos ou estão só te conduzindo a curas. Então, tá muito genérico. Como é que eu vou explicar qual genérico? Tem que trazer a acupuntura. Da acupuntura, existe a questão que eu sempre falei também, que aqueles pontos principais no início da acupuntura, ele eram pontos que entendiam, que entravam e saíam demônios. Existe toda uma questão esotérica, realmente, e mística por trás da acupuntura, como foi criada. A grande questão é a seguinte, muita coisa que eu mesmo falei aqui, depois que eu aprendi de outras formas, eu fui entendendo, tá, porque a forma com que eu tinha aprendido era como se fosse um crente me explicando. A melhor forma de você estudar o outro lado é com pessoas que praticam o outro lado, para que você entenda de fato o que eles estão fazendo. Quando você estuda com um crente que não mexe com isso, ele vai explicar com viés teológico e doutrinário. Então, pro crente, tudo que é energia, tudo que é desconhecido é demônio. Eu mesmo já falei isso aqui. Só que corrigindo aqui hoje a informação é a seguinte: demônio é energia, tá? Mas nem toda energia é demônio. Então, nem toda manipulação de energia estamos falando de demônio. Às vezes estamos falando só de frequência vibracional. Às vezes estamos falando só de átomos mesmo, tá? E não necessariamente de demônios envolvidos, certo? Então tem que entender muito bem quem é que está aplicando. Eu sempre falei que a origem das coisas era o motivo pelos quais elas existiam. Mas isso não é completamente correto, por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de hipnose, quando você fala o nome choca, hipnose. Eu mesmo já falei, crente, hipnose. Hipnose nada mais é que uma reprogramação neurolinguística, uma reprogramação mental, que você mesmo pode se aplicar. Quando você troca uma crença por outra crença, você basicamente está fazendo uma hipnose. Quando você vai dormir pensando, amanhã vai ser um novo dia, vai ser um dia melhor que hoje e tal, você está fazendo uma auto-hipnose. Você está mexendo no seu sistema de crença, colocando informações que ainda não existem ali, tá? A grande questão é, quando você participa de uma coisa, de uma hipnoterapia, depende da pessoa que está fazendo a hipnoterapia com ela, se ela for muito mística, se ela tiver um espírito guia, alguma coisa, ela pode colocar pensamentos na sua cabeça. Mas se você fizer uma sessão de Theta Healing, que é muito interessante, na verdade, você vai sendo guiado para você acessar áreas do seu cérebro e fazer um mapeamento ali do que tem. Então, nem tudo, né, que você olha como terapia, eu mesmo já falei isso, preciso me corrigir aqui, nem tudo que a gente fala, essa terapia de demônio, é porque o crente, como não conhece muita coisa, ele tem essa maneira de atribuir tudo a demônio. Só o que está na Bíblia já era. Mas isso é medo, tá? Você não precisa ter medo de acessar conhecimentos. Você precisa ter medo de ser ignorante. Agora, você tem que ter medo. Deus não chamou a gente para ser covarde, né? O crente ele tem que ter toda a certeza e a paz de espírito. Porque se ele está do lado bom da força, ele tem medo de quê? O crente vive com medo. Por quê? Porque, na verdade, ele não conhece o poder de Deus. Porque se ele conhecer o poder de Deus, ele vai reduzir os demônios, os poderes, essas coisas, a muito pouco, né? Tipo, praticamente inexistente. Então, a vida controlada pelo medo é isso. Você não consegue nem estudar um tema que você já fica bolado com a vida, entendeu? Vou responder mais uma só. Vamos ver. O Espírito Santo não pode mudar. Essa é ótima. Vou terminar a live com essa resposta. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Vou comprar seu e-book, pega lá. Bem baratinho, coisa tranquila. Já falei sobre a consultoria. Descobrir o temperamento ajuda. Vou responder aquela ali mesmo, tá? Vai ser essa daqui. Olha só. Essa é uma ótima pergunta. O Espírito Santo não pode mudar o transtorno de personalidade? Pode. Mas ele quer? Ele quer? Você sabe se ele quer? Ainda. Se Deus fala que criou pessoas, vasos de ira, criou ímpios, nascem ímpios e permanecem ímpios, com propósito para irem para o lago de fogo mesmo, se ele tem a intenção de mudar alguém com transtorno de personalidade, ele nem cria alguém com transtorno de personalidade. Entende? Simples assim. Bem simples assim. Se
ele quiser fazer um milagre na vida de alguém, ele não precisa causar um transtorno de personalidade para fazer um milagre. Porque a Bíblia mesmo fala que tem pessoas que são indesculpáveis. E quando ela vai falar de transtorno narcisista, inclusive tem texto lá que fala desse comportamento narcisista, diz que essas pessoas é pra gente se afastar delas. Não é pra gente conviver com elas. Quando ela faz a descrição toda, acho que é... Vocês põem aqui pra mim o texto. Timóteo ou Coríntios, que é aquele perfil ali, narcisista. A Bíblia fala, deixe-os, afasta-os. Não tá falando pra você ficar lá com esse nome da Salvador esperando. Geralmente, quando a pessoa faz essa pergunta, é quando ela tá na negação, ela não quer enxergar a realidade, porque ela não tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Então ela fala, não, mas Deus vai transformar meu marido. E ela fica lá a vida inteira. Quando a gente faz uma pesquisa nos filhos, você acha melhor sua mãe ter se divorciado, sua mãe ter, ou você achou bom conviver assim? A maioria dos filhos que eu atendi, que foram criados em sistemas narcisistas, falaram, eu orei todos os dias pra minha mãe separar do meu pai, mas ela achou que ficando com meu pai a gente estava feliz. Pelo contrário, foi assim que a gente foi mais sofrido, né? Mesma coisa quando é mãe narcisista também. Então, às vezes as pessoas acham que tem que estar casadas porque vai ser bom para os filhos do teu pai e a mãe. Mas pensem bem, o que é melhor? Um pai ausente, o que é menos pior, né? Obviamente tudo é ruim, mas o que é menos pior? Um pai ausente ou um pai presente descontrolado? Tudo causa transtorno, né? Tem hora na vida que a gente tem que escolher o menos pior. Então, basicamente, o Espírito Santo pode fazer mudança, o Espírito Santo pode tudo, mas ele quer? Ele vai? Não sei, você vai ficar lá pagando pra ver? A Bíblia fala pra você se afastar. Então, basicamente é isso, tá? Essa foi a live de hoje, uma live geralzão. Eu contei meu testemunho. Para quem chegou agora, eu contei um testemunho de vida muito forte aqui. Eu contei as novidades que vão acontecer no perfil e eu abri para várias perguntas e vários ensinamentos. É aquela live que vocês gostam, que tem de tudo um pouco misturado, tá? Então, assistam, vou deixar gravado aqui um caminho para as pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar com as informações que eu passei aqui e também se beneficiar com as informações do meu perfil. Chegar aqui, ver e realmente ter aí uma ajuda de fato de alguém que, como vocês disseram, né? Muitos disseram aqui, quando a gente chega a gente pensa que você é meio doidinho, mas depois a gente vai vendo e a gente fica mesmo. E é isso aí, tá? Ó, um beijo pra vocês. Muito obrigada por ficarem aqui. Gosto muito de fazer lives assim. E agora, se Deus quiser, vou ter cada vez mais tempo para conversar com vocês. Tá certo? Ó, beijo e a gente se vê.